Pois é, sobre isso a gente fala agora, né? Quem dorme demais, quem dorme de menos. Eu tenho uma teoria que quer dizer, eu sinto isso na prática, eu acho que eu durmo 1 hora a menos toda noite, porque não é possível. Eu chego na sexta-feira, hoje mesmo, eu chego muito cansado, mas são assuntos que a gente fala agora com a doutora Carolina Almeida Greenfeld. Ela é médica do sono, né? Otorrinolaringologista e especialista em sono. E a gente vai começar a falar especificamente sobre o sonambulismo, né? A gente teve recentemente, né, um caso que chamou a atenção nacionalmente, o caso da deputada Joyce Halsemann, que acordou, né, com lesões pelo corpo, supostamente agredida. O marido, ela jura de pé junto que não foi feita uma perícia também. O exame de corpo de delito no marido não se encontrou lesões, e aí começa aquele burburinho, é sonambulismo, não é? Ela diz que toma medicamentos para dormir, enfim, mas ela teve essas lesões e não sabe explicar, não lembra de nada, não sabe explicar o que aconteceu, acredita ter sofrido um atentado, mas câmeras de segurança não encontraram registros de ninguém entrando no apartamento. É algo que está um ponto de interrogação muito grande e abriu essa discussão a respeito do sonambulismo, se é o caso ou não. Eu queria começar perguntando para a senhora, doutora, inicialmente muito bom tê-la aqui conosco mais uma vez, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, é sempre muito bom, e sempre que a gente recebe a doutora Carolina aqui, a gente programa assim, vamos fazer 8 minutos, 10 minutos de entrevista, dá 40, porque o assunto vai rendendo, é algo que as dúvidas vão chegando, todo mundo tem dúvidas a respeito do sono. O que é o sonambulismo mesmo, que tanto se fala e às vezes até se atribui erroneamente, né? É sonambulismo, e muitas vezes não é. O que é de fato o sonambulismo? Muito bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia, Dilson, Ana Paula. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, assim, o sonambulismo é o que a gente chama de parassonia. O que é parassonia? Então, são alterações no comportamento que podem acontecer à noite. Então, é um grupo de doenças que geralmente surgem na infância, por volta dos 2, 4 anos de idade, e tende a se resolver na idade adulta. Então, tende a ser autolimitado. No sonambulismo, em particular, necessariamente, a pessoa tem que andar. Então, a gente fala assim, esse é um dos critérios, a pessoa deambula, a pessoa anda. E tem alterações no comportamento, pode ter uma perda total da memória ou parcial. Então, o sonambulismo é isso, é uma doença que geralmente tende a ser autolimitada, então tende a se resolver, desaparece sozinho, geralmente as pessoas têm na infância, por volta da adolescência ela desaparece, não é que precise desaparecer, mas geralmente isso acontece. Na fase adulta ela comete poucas pessoas, em torno de 1% só. Então é bem raro na idade adulta. E tem explicação, doutora, o que é que causa o sonambulismo? Já se encontrou isso? Assim, ele acontece no sono. A gente tem o sono não REM e a gente tem o sono REM. E o sono não REM, ele é dividido em sono 1, 2 e 3. O sonambulismo em particular, ele acontece mais no sono REM, no sono 3, que é um sono profundo e que pode ser na transição do paciente estar acordado para o paciente dormindo. Então, nessa mudança de fase de sono, pode acontecer de ele ter uma superficialização do sono e ter realmente esses eventos. Não tem uma explicação para isso, mas o que as pessoas muitas vezes acham é que o cérebro à noite ele está parado, mas o cérebro à noite está muito ativo. Então, isso realmente pode acontecer. Pelo fato de ser mais comum na infância, muitos atribuem a imaturidade ainda do sistema nervoso central. Então é como se a criança estivesse ainda aprendendo a dormir. E quando realmente isso de fato acontece, desaparece. Mas não tem ainda uma explicação, porque uns têm, outros não têm. Se sabe que tem muito caráter familiar. Então, numa família, quando o pai tem, ou a mãe tem, ou o irmão, a chance de um familiar ter é muito maior. Mas não necessariamente tem que ter história familiar. E relacionado ao sonambulismo também, assim, tem uns fatores que precipitam. Então, quando a pessoa perde uma noite, por exemplo, então tem mais chance disso acontecer em outra noite, que a gente chama de privação do sono. Trabalhador de turno, que são pessoas que não têm horário fixo, uma vez dorme um horário, outra vez dorme outro horário. Criança, a gente observa muito criança que tem febre, pode acontecer só naquele momento. Alteração hormonal, então às vezes a chegada da menstruação ou a menopausa, por exemplo. Então assim, tem uns fatores que a gente associa. E muito quebra de rotina.
Então, assim, se você vem ali fazendo a rotina direitinho e você tem uma alteração nessa rotina, pode precipitar o sonambulismo também. Uma pergunta. Esse caso da doutora, da deputada, é possível alguém ter sonambulismo, se bater, sei lá, se agredir e não acordar? É possível, mas eu acho difícil, não ao ponto de ser muito estímulo doloroso. Porque o que acontece? O sonâmbulo, você tem uma dificuldade maior de acordar o sonâmbulo. As pessoas têm um mito de que não pode acordar, né? Se não vai acontecer alguma coisa. Não é que não possa acordar. É que você tem uma dificuldade maior de acordar esse sonâmbulo e ele pode acordar assustado. Mas você consegue acordar ele. Então, eu acho difícil a pessoa sentir ali muito estímulo doloroso, muita dor, muita dor, muita dor e não conseguir acordar. Então, por isso, nesse caso em particular, eu acho difícil. E outra coisa também, geralmente, quando ele pode aparecer sim na fase adulta, mas é mais raro. Então, geralmente, o sonâmbulo que mantém o sonambulismo na fase adulta é aquele que já vinha desde a infância. Não é nunca tive sonambulismo e agora adulto passei a ter. Pode acontecer? Pode. Como eu falei, às vezes uma bebida alcoólica, uma doença psiquiátrica pode desencadear o sonambulismo. Então, isso pode acontecer realmente. Mas seria uma raridade. Seria diferente se ela fosse uma pessoa que já acompanhasse por conta do sonambulismo, já tivesse essa história de sonambulismo a vida toda. Mas seriam muitos, pelo fato dela ter ficado muito machucada, provavelmente foram muitos estímulos dolorosos. E aí ela acordaria. É normal ela ter amnésia, não lembrar. A pessoa pode ter uma amnésia total, não lembrar de nada. Ou parcial, quando acorda, lembrar de algumas coisas. Mas não é um quadro típico do sonambulismo. Tem ligação o sonambulismo com a hipnose? Assim, não. O que acontece? Algumas pessoas, né, que eu não entendo de hipnose, então fica até difícil para eu falar, pelo fato de eu não entender. Mas algumas pessoas utilizam a hipnose como um dos tratamentos, né? Mas assim, eu não tenho experiência em hipnose, por isso que eu não tenho como te falar, mas não teria relação nenhuma do sonambulismo com a hipnose, não. Eu digo porque muitas hipóteses se levantaram sobre o caso dela. Um diziam que que foi sonambulismo, outro diziam que ela estava hipnotizada. O próprio fato dela usar medicamento para dormir, tem medicamentos para dormir que podem dar alterações e a pessoa tem amnésia realmente. Então, tem pessoas que tomam alguns remédios, têm atitudes e não se recordam no dia seguinte. Isso pode acontecer. O que chama atenção, o que é estranho no caso dela, é o excesso de estímulo doloroso, né? Porque ela ficou muito machucada. Então, você não conseguiria ficar tão machucada àquele ponto e não se recordar de nada. É um pouco não comum, né? Não usual. Então, por isso que não dá pra gente afirmar. É um ponto de interrogação imenso nessa história e a gente esperava que a verdade fosse vindo à tona até agora, né? Já tem mais de uma semana. Existe também, no sono existe também. O que acontece? O sonambulismo, ele geralmente acontece na primeira metade da noite. Então, ela vai ali depois de 2 horas que você começou a dormir, porque ele está ainda na parte do sono não REM. Mas existe uma doença chamada distúrbio comportamental do sono REM, que aí acontece mais na segunda metade da noite, que aí surge realmente em pessoas idosos, geralmente depois de 60 anos, e que as pessoas podem ter sim um comportamento muito agressivo, geralmente não com elas, com o outro. Mas há essa doença eu tenho pacientes que vão, o casal, e eles vão procurar tratamento porque o esposo ou a esposa, geralmente é mais comum em homem, mas o esposo ou a esposa acordou de noite agredindo a mulher. E realmente isso é um distúrbio comportamental do sono REM. Aí já é outra doença, que é uma parassonia também, mas que é diferente do sonambulismo. Bom, quando a gente fala de sonambulismo, vem logo na cabeça desenho animado, filmes, que a pessoa sai andando por aí, tá dormindo, não acorda. O que é? Existe um padrão nesse sentido? O que é mais comum no comportamento da pessoa no momento que ela tem esse episódio do sonambulismo? Ela pode realmente levantar, sair andando? O que é mais comum nesses casos? Mas, assim, tem uns critérios, né, do sonambulismo para você fazer o diagnóstico do sonambulismo, e um desses critérios é deambular, é andar mesmo. Porque no sono não REM, não tem paralisia de músculos. Então, o sonâmbulo, ele senta na cama, ele fala, que é o que chama de sonilóquio.
Ele anda. A quem fala durante a noite Faz um parte pouco do de sonambulismo também. Isso, ele fala, ele anda. Então, se deve ter muito cuidado com janela. Então, a gente sempre orienta medidas de proteção, colocar grade em janela. Se morar próximo à escada, colocar a porta na escada. Objeto cortante, nem pensar em deixar por perto, porque realmente a pessoa pode se machucar. E o tratamento depende muito da gravidade desse caso. Quando é uma criança pequena, tudo a gente vai acompanhando, vai fazendo essas medidas de proteção e vai observando, porque tende a ir resolvendo, né? Ou então tende a ficar mais raro, mais espaçadas. Mas tem alguns casos que ainda permanecem na fase adulta. Então é típico aquele do desenho mesmo, que anda assim. E nesse caso, a senhora falou de tratamento, como é medicamentoso, de que forma é que é feito isso? Até para evitar esse tipo de problema, porque a gente está falando de pessoas aqui que podem levar risco a outras pessoas ou a si própria. Tem gente que é sonâmbulo e mora sozinho, por exemplo. Isso. Como é que trata essa pessoa? Então, assim, a primeira coisa é a pessoa, que eu sempre oriento, é a pessoa se conhecer. Em que sentido? Ver, vai observando no dia a dia o que é que ela faz que desencadeia a crise. Então, eu tenho uma paciente que ela fala: doutor, eu ando muito estressada. Então, o sonambulismo tem piorado muito. Tem muita relação com ansiedade. Outras pessoas dependem muito da duração do sono. Eu vejo pacientes que, por exemplo, dormiam 8 horas por noite, tinham sonambulismo, eles passam a dormir 6, por exemplo, e melhora do sonambulismo. Então, isso daí é muito individual. Ter regularidade. Então, assim, são pessoas que, claro que na vida existem exceções, né? Não em momento de pandemia, mas antigamente, que tinha um aniversário, tinha tudo, você dormia um pouco mais tarde, mas evitar essa alteração na rotina no dia a dia, porque isso realmente desencadeia o sonambulismo. Criança, você não deixar a criança, um dia dorme tal horário, outro dia outro horário, acorda 10 horas, isso pode desencadear o sonambulismo. Então, essa higiene do sono que a gente faz. E existe a terapia cognitiva comportamental, que é feita com psicólogo. Então, hoje em dia, existe a área da psicologia que atua nos distúrbios do sono. Então, tem essa especialização hoje em dia. Então, fazer uma terapia é muito importante. E quando realmente o caso está muito grave, colocando em risco a vida das pessoas, precisa de tratamento medicamentoso. Aí o tratamento medicamentoso varia de cada caso, cada paciente, cada necessidade. Mas é importante que o paciente faça a polissonografia, que é o exame que o paciente passa a noite na clínica, que é filmado também para a gente poder avaliar a noite desse paciente, porque você começa a notar umas alterações nesse sono N3, que é o sono profundo também. Então você começa a ver alterações durante esse sono. Então tem que ser feita uma investigação. Mas para a pessoa que ainda não foi no médico especialista, o que pode ser feito é medida de proteção. Então isso é muito importante. Não arriscar, né? E se acontecer, por exemplo, for uma criança, um adulto, acordar à noite, você perceber, é você ir com calma e tentar levar essa criança de volta para a cama. Ir com calma, tentar levar esse adulto de volta para a cama. Não ficar querendo acordar, não ficar gritando, porque a pessoa pode acordar assustada. E pode ter, às vezes, uma reação intempestiva porque ela está dormindo, né? Então, está dormindo sono profundo. Então, tudo que você faz de forma brusca vai assustar aquela pessoa. Então, se você vê alguém sonâmbula, é você ir com calma, levar essa pessoa de volta à cama. Mas o sonambulismo tem um tratamento, sim. Um medicamentoso, são pouquíssimas pessoas que precisam realmente. Então, muitos pacientes fazendo a higiene do sono, fazendo a terapia, melhoram. E quando isso não acontece, a gente parte para o tratamento medicamentoso. Doutora Carolina, tratando-se do sonho, né? Tem pessoas que sonham e conseguem registrar tudo, no dia seguinte se lembra de tudo. E tem sonhos que a pessoa não lembra de nada. Eu mesmo acontece comigo. Tem sonhos que de manhã eu me lembro de tudo. Tem outros que não consigo me lembrar. O que é que tem a ver com o sono com o dormir das pessoas? E esse registro? O que acontece? Todo mundo aqui sonha. A gente sonha todas as noites. Mas há noites que a gente lembra e outras que a gente não lembra realmente. Por quê? O sonho geralmente acontece no sono REM. Então, quando você é acordado no sono REM, você lembra. Quando você acorda em outra fase do sono, você não lembra. Então, você lembra que eu falei que você faz o sono N1, N2, N3 e REM?
Você faz esse ciclo do sono, em média 6, 7 vezes à noite. Então, se você acorda, por exemplo, se na hora que você acordou você está no N1, provavelmente você não vai lembrar do seu sonho. Se você está no N2, você não vai lembrar no seu sonho. Mas se você está no sono REM, você já lembra. Então, é isso que acontece. Então, o sonho, todo mundo sonha. Só que a gente lembra ou não, depende da fase que a gente acorda. E o caso de sonhos repetidos, pessoas que sonham a mesma coisa quase sempre. Os sonhos são vivências, né? Não tem, assim, uma explicação do teor do conteúdo do sonho. Mas os sonhos são vivências, realmente, do nosso dia a dia. Então, você às vezes se pega assim, eu sonhei com tal pessoa e não teve relação nenhuma, mas às vezes você viu uma foto que te levou a lembrar daquilo ali à noite, entendeu? Então, o sonho realmente são vivências nossas. Ou você está preocupado com alguma coisa, então você vai ter um pesadelo, um sonho com conteúdo mais agressivo. Então, isso vai mudando muito de acordo com a sua vida, com a sua vivência. Às vezes você sonha muito com o assunto porque aquilo ali te preocupa mais. O repórter Milton Nascimento tem uma pergunta. Vou fazer a pergunta aqui do meu amigo Antônio Carlos. Aliás, na verdade foi uma conversa ontem, viu, doutora, no salão. E ele me falou o seguinte, ele me relatou o seguinte, de que a semana passada ele saiu com os amigos, né? 2, 3 amigos e foi para um barzinho. E depois, ao chegar em casa, ele tomou banho normal e tal. E quando ele dormiu, depois ele, por volta de 2 e pouca da madrugada, sei lá, alguma coisa assim, ele disse de que acordou apavorado, né? Imaginando que estivesse fazendo alguma coisa de errado. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Poxa, ele disse que ficou, inclusive, preocupado com a mulher dele. Será que eu fiz alguma coisa? Ele disse que deu aquela coisa ali, tipo uma alucinação. O que é que estaria acontecendo? Será que eu errei? Foi que eu fiz de errado? Falei alguma coisa de errado com os amigos? E a gente começou a levar isso na brincadeira ontem, você tá aprontando e tal. Mas assim, eu queria que a senhora pontuasse exatamente sobre isso. Mas ele acordou sufocado, foi não, isso? Não sei, só sei que ele falou o seguinte, ele disse que acordou assim, agoniado, ele imaginando se tivesse feito alguma coisa errado, né, com os amigos, com a esposa, enfim. E ele acordou consciente? Não sei, doutor, porque ele falando assim, sobre... Porque muda muito assim, tem pessoas que acordam à noite sufocado, como se estivesse se afogando à noite, angustiado, e isso tem que ser... descartado também refluxo. Ele pode ter saído, ele pode ter ingerido bebida alcoólica. Não, ele bebeu no dia, que irrita essa região da garganta e o paciente pode ter sintomas de refluxo, acordar sufocado. Mas em relação a acordar com essa angústia, pode ser também o uso de bebida alcoólica. Por quê? As pessoas têm a falsa ilusão de que o álcool melhora o sono, né? Realmente o álcool pode induzir o sono, pode facilitar o adormecer, mas o álcool gera um sono de qualidade ruim. Por isso que as pessoas acordam com ressaca, por isso que as pessoas acordam com dor de cabeça. Porque o paciente que ingere a bebida alcoólica, ela não faz os estágios do sono direitinho, como eu falei. Então elas não fazem o sono REM, que é o sono reparador. Então ele pode ter sido acordado, ele pode ter tido esse momento de angústia por conta realmente da bebida alcoólica. Provoca isso, no caso. Provoca isso. Bom, doutora, eu fiz a pergunta em relação ao sonambulismo e a tratamento, né? A senhora disse que medicamento só em último caso. A gente vive um momento em que as pessoas buscam remédio para tudo. E dormir é uma das coisas que as pessoas volta e meia, eu até digo, pesquisa no Dr. Google, ou na rede social, alguém fala alguma coisa, eu não durmo bem, eu vou utilizar isso. Quais são os riscos que isso pode apresentar para a pessoa e quem realmente precisa de remédio para dormir? Porque me parece que a quantidade de pessoas que usa é muito maior do que de quem realmente precisa utilizar o medicamento para dormir. Fernando, demais. Assim, infelizmente, hoje em dia, as pessoas querem um milagre para tudo, né? Então, a gente está vivendo num período de pandemia, a gente está vivendo num período de preocupação, de ansiedade, de medo, que dormir realmente tem sido difícil. Porque o sono não começa quando a gente acorda. O sono não começa de noite. Não é de noite, tem um botãozinho que desliga e faz você dormir. O sono começa quando a gente acorda. Então, nossas atitudes, desde que a gente dá um bom dia, começa que vai interferir no nosso sono à noite. Então, isso da automedicação, de remédio para dormir, me preocupa muito, porque o que é que eu tenho atendido muito no meu consultório? Pessoas que, ao invés de terem realmente insônia, estão tendo dependência medicamentosa.
Entendeu? Então as pessoas não querem aprender a dormir, as pessoas não têm paciência de, poxa, hoje eu não dormi tão bem, tá, deixa eu ver o que aconteceu, amanhã eu vou fazer minha parte e vou dormir melhor. Então, assim, muitas vezes eu oriento a higiene do sono, que eu sei que é uma coisa que muitas vezes pode dar trabalho, mas é um caminho muito melhor do que a pessoa partir para o uso indiscriminado de remédio. Então, na vida sempre há casos e casos, então tem pacientes que eu preciso entrar com remédio, tem pacientes que vão tomar remédio por um tempo curto, outros por um tempo mais prolongado. Mas as pessoas não podem se automedicar para realmente não virarem dependentes. É importante a gente falar isso, como a senhora disse, né? Tem gente que busca milagre para Milagre. tudo, né? E esses remédios, a longo prazo, podem gerar dependência. Então, hoje a pessoa dorme com um comprimido. Daqui a 6 meses, esse comprimido vai fazer essa pessoa dormir 2 horas, ela vai querer tomar 2 comprimidos. Daqui a 1 ano, vai tomar 3 comprimidos. Então, isso vai acontecendo, a tolerância, que é o paciente precisando de doses cada vez mais altas para ter o mesmo efeito. Então, vai dando irritabilidade, alteração na memória, aumenta a chance do paciente ter demência, aumenta a chance do paciente ter Alzheimer. Então, realmente, é o que eu falo, não é só a dependência, são os danos que aquele remédio vai trazer a longo prazo para a vida do paciente. Então, realmente, a pessoa que tem problema para dormir deve procurar um especialista e deve ter cuidado, porque um vizinho tem sempre a salvação, né? O vizinho tem sempre, toma isso aqui que eu durmo, apago. E outra coisa que é importante, as pessoas estão querendo apagar. Isso não existe, né? O sono é diferente de pessoa para pessoa. Então, o efeito que o remédio dá, tem pessoas que estão usando o remédio para fugir da realidade. Querem chegar de noite, não querem fazer nada, vou tomar aqui um remedinho porque eu apago, acordo ótimo. Então as pessoas têm que ver realmente a real necessidade. E tudo na vida tem um preço, né? Então, assim, fazer realmente o uso desses medicamentos do jeito que tem acontecido, de forma descontrolada, vai gerar consequências graves para a vida dessas pessoas. Doutora Carolina Almeida Greenfeld, eu quero agradecer muito a participação da senhora aqui no nosso programa. São sempre assuntos que, como eu disse, né, os assuntos andam sozinhos. A gente pensa que controla, mas não, porque é algo realmente que gera muita discussão, gera muita dúvida, as pessoas aumentam o volume do rádio para ouvir. Sono é algo que todo mundo precisa dormir e nem todo mundo dorme bem. Me parece que a quantidade de pessoas que dormem mal também tem aumentado muito, bastante. Muito bom ter ela aqui conosco, viu? Forte abraço. Querido, foi um prazer estar aqui com vocês sempre. Valeu, conversamos então com a doutora Carolina Almeida Greenfeld.